O programa Feito Pra Gente é um oferecimento de Restaurante Lanchonete Maná. Disque entrega 99174-7372. Jô Cabeleireira. Aqui a perfeição faz a diferença. Doutor Lélio Vieira de Queiroz, o seu dentista em Redenção. Central Eletro Refrigerações, servindo com garantia e qualidade. Bem-Tem, reforço escolar multidisciplinar. New Modas, diferente para você. Vitória Celulares, vendas e assistência técnica. Minas Fabril Uniformes, 3424-8685. Alto Posto Terra, combustível de qualidade é aqui. Zap Telecom, sua internet fibra ótica em Redenção. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Feito Pra Gente. A gente já está entrando no ar com esse programa para abençoar a sua família, abençoar a sua empresa, você que nos acompanha de qualquer lugar da nossa cidade ou pela internet, você que está nos acompanhando. No programa de hoje nós temos algumas programações legais para passar para você. Eu vou trazer uma palavra daqui a pouquinho para abençoar a sua vida. Tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Desde já a gente agradece a cada um que acompanha o nosso programa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência que nos acompanha. Desde já tem muito tempo esse programa está no ar e tem abençoado muitas famílias. Nós ficamos muito felizes pelas notícias, pelo aquilo que o pessoal tem dito sobre o programa Feito Pra Gente. Você não sai daí que daqui a pouquinho a gente está de volta com muita informação, com pregação para abençoar a sua casa. Pará Forros, a número 1 em forros PVC e agora com uma grande novidade. Forro PVC em várias cores, forro de fibra, forro de isopor, totalmente acústico, manta térmica e muito mais. Pará Forros vende e instala seu forro em 48 horas com estrutura metálica e garantia de 5 anos. Ligue 3424-3986 e 9189-0029. A Pará Forros você já conhece pela confiança e credibilidade em tudo que faz. Prefira sempre quem tem a garantia que você precisa. Pará Forros, Avenida Independência Centro. Com educação não se brinca. Você merece estudar com a líder em EAD, a Unopar, como fez a Lúcia, que se formou com a pioneira em ensino à distância. E o Pedro, a Joana, o Léo e os mais de 260 mil alunos já formados. Para a Unopar, todos merecem estudar e realizar os seus sonhos. E você também. Aqui tem mensalidades acessíveis e bolsas de estudo de até 100%. Prova 18 de outubro. Inscreva-se já. Unopar, você merece. Supermercado Brilhante, onde fazer compras é um prazer. No Supermercado Brilhante é sempre assim. Ótimo atendimento, promoções super especiais todos os dias e o precinho que você só encontra aqui. Trabalhamos com todos os cartões de crédito e entregamos a sua compra com rapidez e segurança. Supermercado Brilhante Centro. Atendemos de segunda a sábado das 7 da manhã às 11 da noite e domingo de 7 da manhã à 1 da tarde. Supermercado Brilhante. Já estamos de volta com o programa Feito Pra Gente e, como prometido, você vai ser ministrado agora pelo Senhor através da vida do pastor Felipe Borges, lá de Conceição do Araguaia, da Igreja Batista Sião. Abra o seu coração e seja ministrado pelo Senhor. Zacarias capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 10. Eu estou lendo na versão NVI e a palavra do Senhor diz assim: Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e de Satanás, à sua direita, para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: O Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram um turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava.
O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre os que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para assentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Meus irmãos, nós acabamos de ler um trechinho do livro do profeta Zacarias, um profeta que atuou no meio do povo de Judá, no período pós-exílico, o período que o povo de Deus saiu do exílio do Império Babilônico, saiu do subjugo do Império Babilônico, e o povo estava assim desacreditado, o povo estava assim moído, literalmente sofrido, porque foram muitos anos ali nas dependências, muitos anos ali no jugo mesmo do Império Babilônico, que foi levantado por Deus para disciplinar o seu povo, nós sabemos disso. E então Deus chega ao momento em que a disciplina se completa, e Deus resolve libertar o povo do exílio, e nesse momento ele levanta alguns profetas. O profeta Ageu é do período pós-exílico, o profeta Zacarias é do período pós-exílico. Só que os profetas, eles falam aquilo que o Senhor manda falar, e nem sempre aquilo que o Senhor quer falar é aquilo que o povo quer ouvir. E os profetas eram pessoas muito hostilizadas, eram pessoas muito mal queridas pelo povo. O povo não gostava dos profetas porque os profetas eram obedientes a Deus e eles apontavam os problemas e dizia para o povo aonde o povo deveria melhorar, aquilo que o povo deveria deixar de fazer. E o profeta Zacarias, nesse trechinho que nós lemos, está anunciando ao povo uma visão que ele teve acerca daquilo que o Senhor Deus faria na vida do povo através de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo. Então, temos aqui Zacarias, um profeta, um homem de Deus, enxergando o sumo sacerdote Josué, um homem chamado sumo sacerdote Josué, aliás, chamado Josué, mas na função de sumo sacerdote, diante do anjo do Senhor e ao lado dele Satanás. E Satanás está acusando esse homem. E Jesus, aliás, o anjo do Senhor está repreendendo Satanás, dizendo: o Senhor te repreenda. Por 2 vezes ele repreende. O Senhor, quem escolheu Jerusalém, quem levantou Jerusalém, ele o repreenda. Não é este homem como um tição tirado do fogo? Então, a imagem, a aparência daquele povo é como se fosse um pedaço de carvão tirado do fogo, de tão mastigado, moído, queimado, abatido que aquele povo se encontrava. Porque o sumo sacerdote Josué aqui está representando toda a nação de Israel. O sumo sacerdote Josué, nessa visão aqui, está representando todos aqueles que são o povo de Deus. Você é povo de Deus? Então nós estamos sendo representados aqui. E esse anjo do Senhor aqui, é muito claro quando nós vemos aquilo que ele faz em favor do sumo sacerdote Josué, em favor do povo ali representado por aquele homem, a gente consegue entender com clareza que é Cristo que está fazendo isso aqui. Quando a palavra de Deus quer se referir a um anjo comum, um anjo mensageiro, como Gabriel, ou qualquer outro tipo de anjo, a palavra simplesmente usa anjo. Agora, quando a palavra fala o anjo do Senhor, é porque ele está se referindo a uma representação da pessoa de Deus. E esse anjo do Senhor estava aqui defendendo Josué das acusações de Satanás. Satanás, ele é acusador. Aliás, a palavra Satanás significa em hebraico acusação. A palavra Satanás em hebraico é acusação. Então, a acusação é a especialidade do diabo.
E ele estava aqui apontando o dedo para o povo, ali representado pelo sumo sacerdote Josué, dizendo: esse povo é pecador, esse povo não presta, esse povo está impuro, esse povo está sujo. Olha as vestes desse sacerdote, olha as vestes desse homem, dá uma olhada na imundícia desse turbante. E Jesus está ali repreendendo Satanás. Aí você vai lá em João, 1 João capítulo 2, versículo 1, e você vai encontrar o apóstolo João dizendo: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequem, mas se pecarem não se preocupe, porque existe um advogado diante de Deus que o defende, e esse advogado é Jesus Cristo. Aí nós vamos lá para Romanos 8, verso 33 e 34, e vai dizer assim: quem vai levantar o braço contra o povo de Deus? Quem vai os condenar? Se é o próprio Cristo que intercede por eles, à direita de Deus. Quem pode condenar o povo de Deus? Porque Deus, Jesus Cristo os advoga. E aqui Jesus advogava o povo, dizendo: o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda. Não é este homem como um tição tirado do fogo? Ou seja, já não acha que esse homem sofreu demais? Olha a situação que ele está, olha a tribulação que ele passou. E ele foi repreendido. Gente, isso aqui é o que Cristo faz na nossa vida. Zacarias estava profetizando sobre o Messias e sobre aquilo que ele faria. E aqui é exatamente aquilo, é isso aqui que Cristo faz na nossa vida. Ele tira as vestes impuras, ele tira o pecado, ele tira a impureza e nos veste de algo novo, limpo, nobre e digno. Não porque nós merecemos, mas porque nós somos alvo e foco do amor dele. Quando nós estamos diante do Senhor, tem muita coisa para que o diabo nos acuse, sim. Tem muito pecado do passado e do presente que o diabo fala: não presta, não é digno. Ele não tem capacidade de ser uma pessoa santa, de ser uma pessoa escolhida. Mas Jesus não está nem aí para as acusações do diabo, porque ele nos defende. E ele vai fazer tão somente repreender o acusador da nossa vida. E depois de repreender o acusador, ele nos transforma, nos dando novas vestes e tirando o pecado da nossa vida, porque essa é a obra de Cristo em cada um de nós. E isso aqui é verdade. Isso aqui não é balela, não. Isso aqui não é discurso para massagear o ego de ninguém e nem para deixar algumas pessoas assim mais tranquilas consigo mesma, com a sensação de bem-estar ao voltar para casa. Eu estou falando de algo que é real e que acontece na nossa vida. A palavra diz, o apóstolo Paulo diz: não sabeis que o corpo do pecado já foi destruído da tua vida por meio de Cristo Jesus? O corpo do pecado já foi destruído. Não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu para aqueles que têm Cristo Jesus. É algo real. E essa obra está sendo predita aqui por Zacarias. A gente tem uma mania, e isso é meio que natural por sermos falhos humanos, de achar que a obra de Cristo, ela é totalmente... A nossa postura que deve ser adotada é totalmente passiva. Como assim, pastor? A gente não tem que fazer nada. Jesus vem e faz tudo. Porque nós estamos na graça, porque nós estamos no período da misericórdia, porque pela graça que nós somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus, mas em momento nenhum a Bíblia mostra ou dá a entender que graça é permissividade para pecado. Tanto que, por mais que o sumo sacerdote tenha sido passado pelo julgamento e a justificação diante de Satanás, ele foi justificado por Cristo Jesus, porque Satanás foi repreendido, e é o que acontece na nossa vida. O primeiro passo da nossa salvação é a justificação, que é a anulação da culpa do nosso pecado. Não é que nós não temos a culpa existe, mas ela é anulada por meio do sangue de Cristo. É a primeira coisa que acontece na nossa vida. Aconteceu aqui. Foi justificado,
o anjo do Senhor justificou e repreendeu o acusador. Depois de justificado, os pecados foram apagados, porque é isso que Jesus faz na nossa vida. Depois dos pecados apagados, o ministério sacerdotal foi restaurado. E mesmo depois dessas 3 etapas, existe uma condição para nós seguirmos. E a condição é: se vocês andarem nos meus caminhos e obedecerem os meus preceitos, vocês governarão a minha casa e também estarão encarregados das minhas cortes, e eu lhes darei um lugar entre estes que estão aqui. Essa é uma condição que deve ser seguida. E nós não podemos nos esquecer disso. Sabe por quê, gente? Porque é muito natural a gente pensar assim: eu já entreguei minha vida a Cristo. Mas eu já fui lá na frente, levantei a minha mão, já oraram por mim. Eu não tenho que me preocupar mais com nada. Eu não tenho que me esforçar em não errar, em não pecar. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Ele diz: façam, pois, morrer a natureza terrena que está em vocês. Ele dá uma ordem para a gente fazer morrer. Façam, pois, morrer a natureza terrena que há em vocês. É uma obrigação nossa. Assim como seguir essas instruções, se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, depois da justificação, depois do apagar os pecados, depois da restauração do ministério sacerdotal, nós precisamos andar nos caminhos e obedecer a Deus. Se você quiser ter parte neste reino, se você quiser governar com Cristo, se você quiser morar, estar neste lugar, você precisa cumprir essa condição. É bem claro, se, a conjunção aí é condicional, se você andar nos caminhos e obedecer os meus preceitos. Tenho certeza que o Senhor falou muito ao seu coração com essa palavra ministrada pelo pastor Felipe. Se você deseja se consagrar mais, se entregar mais ao Senhor, obedecer mais os seus estatutos e os seus mandamentos, você pode fazer isso agora. Essa palavra que o pastor Felipe ministrou é muito importante para nós, como cristãos, como filhos do Senhor. E nesse instante eu gostaria de orar por você, você se entregue cada vez mais ao Senhor, você se consagre cada vez mais ao Senhor. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, que essa palavra ministrada seja verdade em nosso coração, nas nossas vidas, e nós possamos estar nos consagrando mais, nos dedicando mais ao Senhor, pois eu tenho certeza que aqueles que se aproximam cada vez mais do Senhor podem ser tocados, podem ser ministrados mais intimamente, mais profundamente, pois isso depende do nosso ato de aproximar-se mais do Senhor. Meu Deus, que os Teus mandamentos, Teus estatutos estejam presentes na nossa vida, para que nós possamos viver o melhor desta terra até que o Senhor volte. Que o Senhor abençoe a cada família, a cada pessoa que nos acompanha, que nos assiste e que faz essa oração junto conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Uma ótima semana, em nome de Jesus. Quero te ver. Come on. Abra os olhos do meu coração, yeah. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Eu quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, verando em seu amor, yeah. Pois tu és santo, exaltado e brilhando a luz. Pois tu és santo. O programa Feito Pra Gente é um oferecimento de Restaurante Lanchonete Maná. Disque entrega 99174-7372. Jô Cabeleireira. Aqui a perfeição faz a diferença. Doutor Lélio Vieira de Queiroz, o seu dentista em Redenção. Central Eletro Refrigerações, servindo com garantia e qualidade. Bem-Tem, reforço escolar multidisciplinar. New Modas, diferente para você. Vitória Celulares, vendas e assistência técnica.
Minas Fabril Uniformes, 3424-8685. Alto Posto Terra, combustível de qualidade é aqui. Zap Telecom, sua internet fibra ótica em Redenção.